como eu fiz para poder conseguir um emprego em uma loja aqui em Amsterdã. Olá pessoal, eu sou a Aline Braga e compartilho aqui no meu canal as minhas experiências e dicas sobre a vida aqui na Holanda. E hoje eu vou compartilhar aqui com vocês um assunto que muitos já comentaram aqui no vídeo pedindo para eu poder trazer mais informações, como que foi o processo de conseguir meu primeiro emprego, entrevistas e trabalhar em uma loja aqui em Amsterdã. Já compartilhei em outros vídeos que eu trabalho em alguns dias da semana, não é integral, né? É um trabalho flexível, que é exatamente o que eu procurava. Então, eu vou contar pra vocês todo o processo, como que foi, desde o início da aplicação até ao dia que eu realmente comecei a trabalhar e como que é também trabalhar nessa loja. Se vocês gostarem do vídeo e quiserem saber mais de como que é o dia a dia, a rotina, como que foi a experiência, tem sido essa experiência de trabalhar na loja aqui em Amsterdã, eu vou fazer uma parte 2 desse vídeo trazendo mais detalhes pra vocês. Já não esquece de se inscrever aqui no canal, de curtir o vídeo para poder acompanhar e não perder os próximos. Aqui eu trago muitas dicas sobre a vida na Holanda, de vários aspectos, área de saúde, custo de vida, e compartilho um pouco da minha rotina, que também mostra um pouco das cidades. Então fica aqui que eu tenho certeza que você vai achar muita coisa interessante e vai adorar acompanhar o canal. Então vamos lá, vou começar a explicar para vocês do início como que funcionou esse processo. Eu comecei a me inscrever para as vagas através do LinkedIn e do Indeed. Eu já tenho um vídeo aqui no canal também, contando um pouco mais de como conseguir emprego aqui na Holanda, dando algumas dicas. Vou deixar aqui nos cards e também na descrição do vídeo. Caso você tenha interesse, vai lá que tem muita dica boa também. Mas enfim, eu comecei a me inscrever de fato e a procurar e aplicar para essas vagas em janeiro. Quando foi em fevereiro, eu já tinha conseguido a minha primeira entrevista e também conseguido o meu emprego. Então agora eu vou contar pra vocês como que foi, né, essa experiência e como que foi para poder chegar até o dia da entrevista. A primeira coisa, que é até um ponto que eu conto nesse vídeo que eu falo sobre emprego, tem muita vaga aberta, principalmente em loja, porque tem muita demanda, principalmente em Amsterdã, na Kalverstraat e essas ruas mais famosas que tem aqui, tem muita demanda e precisa de muita gente mesmo trabalhando. Porém, ao mesmo tempo que tem muita demanda, às vezes é difícil de você conseguir uma entrevista, porque é muita gente se candidatando. Porém, dentro dessas candidaturas, muitas pessoas nem podem trabalhar. Algumas são estudantes, o visto de estudante eles não permite trabalho. Então, muitas vezes, eles selecionam essas pessoas e quando elas chegam lá, elas têm que ser descartadas da entrevista porque não podem trabalhar. Então, dificilmente eu consegui entrevista, mas quase sempre quando você consegue, se você for uma pessoa que é comunicativa, que mostra proatividade, interesse em trabalhar, dificilmente você vai perder essa oportunidade. Eu acho que o desafio maior é ser selecionado para a entrevista por conta dessa demanda de currículos que eles recebem. Então é até uma dica que eu dou nesse vídeo depois, se vocês quiserem saber mais a fundo, mas é você ser um dos primeiros a se inscrever. Então assim que a vaga abrir, se você mandar, provavelmente você vai ter uma grande chance de conseguir essa vaga. Então fica de olho mesmo, todos os dias, né? Tira um momento do dia para poder ir se inscrevendo. Então eu me inscrevia sempre para essa mesma loja, que é uma loja que eu gosto muito. E aí um belo dia, muitas vezes recebia nãos, porque realmente às vezes eu inscrevi, a vaga estava aberta há muito tempo. E aí, um belo dia, eu me inscrevi e basicamente, assim, quase imediato, assim, no dia seguinte eu já acordei com um e-mail me retornando, falando que tinha gostado muito do meu currículo e que tinha interesse em fazer uma entrevista comigo. E aí, me mandou a disponibilidade, eu já combinei o horário, já tinha feito algumas outras entrevistas, mas entrevista sempre deixa a gente ansioso, principalmente quando é em outro país, outra língua. O meu inglês hoje, ele evoluiu muito justamente por conta desse trabalho na loja, a gente tem um contato ali com o cliente o tempo todo, então acaba que você consegue evoluir muito na língua. Porém, eu tinha muita insegurança nesse início de trabalho, muito mesmo, porque o meu inglês, ele era muito intermediário, então assim, eu conseguia ter uma comunicação, mas ter uma comunicação um pouco mais específica com o cliente era algo que me causava um pouco de medo, eu não sabia se ia dar conta. Mas, gente, estou aqui vindo do futuro, brincadeira, vindo do presente para falar para a Aline do passado que você deu conta, dá conta. E você também que está assistindo consegue, gente. Mesmo com o inglês básico, você vai evoluindo e vai aprendendo, não errando mesmo. Você vai aprendendo à medida que você vai falando, vai se comunicando, né? Então, não fique com medo. Se você tiver um inglês ali, pelo menos intermediário, eu acho que menos que intermediário, talvez você já tenha um pouco mais de dificuldade mesmo, porque você precisa de conseguir ter uma comunicação básica. Então, o intermediário já é suficiente. Então fique tranquilo, você dá conta. Aí o que eu fiz? Uma dica pra você também. Eu pesquisei muito sobre a loja que eu ia fazer a entrevista. Então, quais eram os princípios dessa loja, as características da loja. Se tem a ver com você também, porque às vezes se for um ambiente que é muito assim, exigente, que é muito, às vezes é um ambiente mais clássico, às vezes é um ambiente mais chique, mais de luxo. Qual ambiente você acha que vai se adaptar melhor? Um ambiente mais esportivo? Enfim, vale uma pesquisa.
Então essa loja estava muito animada porque era uma loja que eu já me identificava com a marca e acho que seria uma boa, assim, dinâmica pra mim. Então eu pesquisei tudo sobre a loja e já fui bem preparada pra entrevista, né? Com tudo na ponta da língua. Principalmente porque eu tinha preparação do inglês, né? Então eu treinei também por causa do inglês. Chegou o dia da entrevista, eu fui, a pessoa que me recebeu foi super tranquila. Já deixo aqui a dica pra vocês também sobre entrevista. É muito diferente do Brasil, aqui não tem essa pressão que tem no Brasil já e tem que ser super clássico. É óbvio que assim, a gente tem que ir arrumado pra entrevista, se preparar. Não pode ir todo estranho pra entrevista, você precisa se arrumar e estar apresentável. Mas aqui eles valorizam muito o estilo pessoal também da pessoa, a não ser que seja algo que tem uma marca muito específica, que exige um tipo de traje, etc. Mas no geral, as entrevistas e as pessoas aqui são muito tranquilas, deixam você muito à vontade. As experiências que eu tive foram muito tranquilas. E essa não foi diferente. Então chegou, apresentou, perguntou se eu queria uma água, me deixou bem à vontade. E em seguida já perguntou qual que era a minha intenção, por que eu queria trabalhar lá. E foi me fazendo algumas perguntas bem básicas assim mesmo, né? E aí eu fui contando um pouco da minha experiência, perguntou por que eu vim pra cá, se eu tinha visto. E assim, gente, foi basicamente isso a entrevista. Não teve nada de questões mais técnicas ou assim, se acontecer, porque alguns exemplos que eu via, dava exemplos com clientes de custom service. Então, se o cliente ficou rude com você, como você reagiria? Essas perguntas eu ouvi falar que eles podem fazer. Como você age se um cliente quer retornar uma roupa e você não pode aceitar? Fui preparada para isso, achando que ia ser algo nesse sentido, mas não foi. Ela basicamente perguntou sobre mim, o que eu vim fazer aqui, meus objetivos, por que eu estava querendo procurar um emprego fora da minha área também. Perguntou, e aí me explicou também sobre o salário, sobre os benefícios, como que ia funcionar o meu contrato, que era um contrato flexível. Então, significa que eu não trabalharia todos os dias, que aí, né, enfim, lá onde eu trabalho tinha uma agenda, eu podia bloquear o dia que eu não pudesse trabalhar, podia às vezes trocar com um colega, então era bem flexível mesmo, que era o que eu precisava para conciliar com o meu escritório de arquitetura, para conciliar com outros projetos pessoais. Então, pra mim, foi excelente, e aqui tem muita vaga nesse estilo também. Se você não sabe, se você planeja também procurar um emprego para fazer uma renda extra ou para ter experiência, por o que for, às vezes você não precisa de começar num emprego que seja integral. Você pode procurar por essas opções também de vagas flexíveis, de meio período, de finais de semana, e você pode ver se vai se adaptar ou não. Então é possível também. E ela me agradeceu pela minha atenção, né, minha disponibilidade, e falou que ainda no próprio dia ela ia me retornar, né, falando como que ia ser e como que a gente ia prosseguir. E foi exatamente assim, gente. Passaram umas 4 horas após a entrevista. Ela me ligou, retornando, falando que eu tinha sido aprovada. E, gente, eu não tava entendendo nada, que a ligação estava horrível. Então, ela tava falando e eu tava assim, gente, eu vou fingir que não entendi. Aí eu falei, a ligação tá ruim, pode repetir? Mas é porque o inglês dela foi muito rápido. Mas depois eu entendi, fiquei super alegre com a notícia, que eu tinha sido aprovada. E ia começar, os próximos passos eu ia receber por e-mail. Depois disso, eu fiquei super aflita. Porque não chegava e-mail, não chegava informação, porque é uma empresa grande, então eu acho que houve ali um atraso, né, de comunicação, de informação, e eu não recebia nada. Aí eu comecei a ficar preocupada, eu mandei um e-mail pra ela, falei, olha, fulano, eu ainda não recebi nada, tá certo? Ela, não, fica calma. Eu entrei em contato com a responsável, ela estava doente, mas em breve você vai receber, né, as informações com os próximos passos. E aí, eu fiz a entrevista no início de fevereiro e quando foi no final de fevereiro foi que de fato eu comecei a trabalhar, até fazer todo o processo de enviar documentação, BSN, visto, conta do banco. E aí, gente, foi isso. Essa foi a minha experiência em relação a entrevista de emprego, né, a enviar currículos. Agora eu vou contar um pouco como que foi esse início também de adaptação no trabalho. Se você quiser saber mais alguma informação, eu faço uma parte 2 desse vídeo também. Coloca aqui nos comentários as suas dúvidas e perguntas, que eu vou fazer um próximo vídeo para poder responder essas perguntas. Bom, então a primeira semana foi bem tensa, assim, já cheguei na loucura, uma loja muito grande. Então, assim, gente, já adianto. Eu recomendo que vocês procurem e prefiram lojas menores. Lojas grandes você vai trabalhar muito. É muito serviço, é muita coisa para poder fazer. É basicamente organização. Então, é como se fosse organizar uma casa, dobrar a roupa, pendurar a roupa no local, caixas, ajudar o cliente ali no self-checkout muitas vezes, ajudar quando a loja fecha, você geralmente tem que ficar ali mais tempo arrumando a loja, colocando as coisas no lugar, organizando sapatos, enfim, tudo. Então, é um serviço mais braçal e cansa muito fisicamente. Por isso que eu acho que, assim, vale muito a pena você pensar o que faz sentido pra você ou não. Porque eu penso que trabalhar em uma loja todos os dias, às vezes pode ser cansativo pra você.
Então, vê o que faz sentido. Às vezes você pode trabalhar todos os dias e achar ótimo, maravilhoso e se adaptar bem. Então, eu já fui com essa visão de que eu queria trabalhar menos tempo por isso. Porque eu vou menos dias, então eu canso menos, consigo conciliar com outras coisas, porque o dia que eu vou eu fico muito cansada, porque é um serviço mais físico. Então você vai e realmente tem que ajudar nessas questões. No início, pra mim, era muito difícil, porque até você entender como que funcionam as operações da loja, você fica um pouco perdido. E também porque eu aguentei muita grosseria das pessoas no início. E aí que eu falo, gente, por quê? Às vezes eu era um pouco inocente, tudo depende também de como você impõe o seu ponto de vista e como você se impõe. Então, depois de um tempo, isso começou a parar. Mas o que acontecia? Eu estou na Holanda, então muitas pessoas chegavam falando holandês comigo. E eu não sei falar holandês ainda. Então, eu não conseguia compreender o que aquelas pessoas estavam falando. E eu sempre pedia que você pode falar inglês. E algumas pessoas falam tranquilamente, sem problema nenhum. Mas outras ficam bravas, principalmente as mais idosas. Às vezes xinga, é rude com você. E aí o dia já fica ruim, né? Já acaba com o seu dia. Você já fica chateado, fica... Poxa, o que eu tô fazendo aqui? Será que... Você duvida muitas vezes de você, né? Será que esse emprego é mesmo pra mim? Será que vale realmente a pena trabalhar com isso? Então, no primeiro mês, aconteciam muitas situações assim, de grosseria, de ser rude, de perguntar uma coisa, enfim. Com o tempo, você vai aprendendo um pouco de holandês também. E perguntas básicas do dia a dia, você já consegue entender e responde, mesmo que seja em inglês ou de qualquer forma. Então, pergunta, waar is de paskama? Pergunta onde que é o provador, você já sabe. Aí você fala, boven, pra cima, ou beneden, pra baixo. Você vai começando a aprender um pouco de holandês também. E a começar a lidar melhor com essas situações. E às vezes, quando a pessoa é grossa com você, você devolve na mesma moeda. E impõe aquele respeito, impõe aquele limite. Então, depois de 1, 2 meses, mesmo falando só inglês, mesmo as pessoas falando holandês, às vezes eu não conseguia entender, isso começou a parar. Então, eu acho que foi mudando um pouco também esse cenário. Depende também do seu posicionamento. Isso eu queria dizer, sabe? Então, se você vai começar numa loja aqui na Holanda, não se assuste se no início se você receber alguma grosseria ou alguma questão desse estilo, porque pode acontecer sim, mas não foram exceções. Muitas idosas e pessoas jovens e etc. Eu falava, olha, você pode falar inglês? E a pessoa era super solista, ficava até animada, falava, eu adoro falar inglês, é bom que eu treino meu inglês. E o pessoal aqui no geral fala mesmo, gente. Alguns eram grossos porque realmente pensavam assim, tá no meu país, tem que falar minha língua, etc. Mas assim, a Holanda é um país multicultural e a gente tem que entender que se os imigrantes não estiverem fazendo aquele tipo de serviço, os próprios holandeses muitas vezes não fazem. Então eles também precisam de nós. A gente não pode também, né, ficar achando que está errado, etc. Mas claro que eu também acho que é muito importante aprender o idioma, viu, gente? Estudar e aprender pelo menos a se comunicar de uma forma básica. Mas enfim, essa foi a minha experiência. Então no início eu tive realmente alguns, assim, estranhamentos nesse sentido da língua, de receber alguns xingos, etc. Mas depois que você se adapta, o trabalho ele flui muito bem. Tem sido muito bom e é algo flexível que pra mim é ideal. Eu, Aline, assim, no meu momento de vida, não fazia sentido pra mim ter um emprego integral em loja, né? Trabalhar 5 dias da semana em loja, porque não é um tipo de trabalho que eu acho que faria sentido pra mim neste momento. Sabe? Então eu preferi optar por conseguir conciliar com os meus outros compromissos e ter esse trabalho flexível. Então sabe que tem essa opção. Eu acho que muita gente não sabe e é uma opção muito boa. E excelente, assim, pra você que tem um outro trabalho ou que tá estudando também. Igual eu falei, coloca aqui nos comentários que eu posso fazer um outro vídeo contando mais do dia a dia, como que é ter colegas de vários lugares do mundo, falando várias línguas diferentes, como que é a rotina mais ali também da loja, do que a gente faz, e o que eu aprendi de fato, como que isso me ajudou a evoluir profissionalmente. E também como que é essa questão de ter mais convívio com holandeses, com gestão holandesa e cultura também. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir e se inscrever aqui no canal para poder continuar acompanhando. Espero que esse vídeo também possa ter ajudado você a entender um pouco mais dessa lógica aqui de trabalho, principalmente de lojas, que é uma demanda muito grande. E deixo aqui essas dicas para vocês. Saiba que é um trabalho um pouco mais físico, mas que também é uma ótima forma de você fazer uma renda extra, que existem opções de trabalho flexível, onde você trabalha um dia ou outro. Tem também essa questão da língua, porque você está trabalhando com o público, então você precisa se comunicar e ser um bom comunicador e saber ali impor também a sua opinião, impor
e se posicionar de uma forma, né, que mostre pra pessoa que você não é bobo. Óbvio que assim, gente, quando a gente chega aqui na Holanda, a gente quer qualquer trabalho, muitas vezes, né? A gente quer o que aparece. Então, às vezes, se aparecer um pra você de 5 dias, você achar que tá ótimo, vá. Mas não fique preso também, continue buscando outras possibilidades, né? Então, vale pra você filtrar. Às vezes você pode trabalhar 16 e falar, ah, não, eu realmente gostei desse tipo de trabalho. Ou então, eu planejo também subir de cargo, às vezes entrar na questão da gerência, quero trabalhar mais horas, abraça as oportunidades que aparecerem e quando você conseguir essa oportunidade, você consegue adaptá-la também, para mais ou para menos, de um jeito que faça sentido nessa rotina. Então a dica é, seja flexível, se empenhe também com o holandês, não é obrigatório, mas eu acho que vai evitar que você seja constrangido, que você fique de fora da cultura muitas vezes. Eu não falo ainda, mas eu já consigo compreender algumas coisas, o que facilita, assim, no dia a dia, palavras básicas, principalmente nessa área da loja. Não tenha medo com o seu inglês, porque ele vai evoluir com o tempo, então vá do jeito que você está e vá com o peito aberto para errar mesmo, porque lá você vai aprender e poder crescer também. Esse foi o vídeo de hoje. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau!